Olá pessoal, estou aqui hoje para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as nossas crenças, ou seja, sobre a vida, sobre tudo aquilo que acreditamos ser real e pelo que lutamos e brigamos para manter, né? Porque as crenças, o que são as crenças? Elas são a representação do mundo no seu interno. Ou seja, tudo que a gente acredita ser verdade está no seu interno. Porque todo o mundo é construído, foi construído e está sendo construído ainda a partir de crenças. Imagine que há um tempinho aqui atrás, todos nós morávamos em casas térreas. Hoje moramos em prédios. Então, alguém teve a crença de que, se fizesse uma casa em cima da outra, caberia no mundo ou nos espaços destinados à moradia muito mais gente. Parece uma coisa assim bem concreta, né? E é verdade. Mas alguém teve essa crença, ou seja, tudo é crença. A gente, quando é criança, a gente ouve as crenças das outras pessoas, da família, dos amigos, da escola, da sociedade, de todas as pessoas com as quais nos relacionamos. E elas passam para a gente aquilo que elas acreditam que seja verdade. E a gente vai absorvendo isso como verdade e formando a nossa bagagem de crenças. E com elas vamos fazendo a nossa vida. Existem crenças que são boas, que te levam à prosperidade, que te permitem viver uma vida boa, próspera. Mas existem crenças que são limitantes, que fazem com que você, muito pelo contrário, não consiga chegar onde você gostaria. Porque a sua crença, ela é uma crença que te põe para baixo, né? Que te desmotiva, que tira a sua energia. E aí você começa a traçar a sua vida a partir delas. E aí tudo fica muito ruim, porque crenças negativas são aquelas que põem a gente num patamar de vida que nos deixa infelizes. Essas são as crenças limitantes, e é delas que nós vamos falar, porque das crenças boas tá ótimo, não tem o que mudar muito a não ser crescer, né? Mas trabalhar com elas no sentido de modificar não precisa. Então, alguém pode ter dito assim para você, quando você era criança: ah, essa menina ou esse menino não serve para nada, deixa ele para lá, tá com preguiça, né? É um preguiçoso. Formou, né? Inconscientemente, a criança, ela vai pegar essa frase e vai gravar no seu arquivo mental e fica ali guardado. Um dia lá na frente, ela vai sentir, ou ela pode sentir, como se ela não servisse para nada, como se ela fosse preguiçosa. Então, assim, todas essas coisas que a gente fala aqui são bem simples, tá? É simplificando muito, porque isso tudo é muito complexo. Mas a gente vai só dar uma palavra para que vocês comecem a entender como as coisas se formam na mente da gente. A criança, ela é muito sensível. Ela é uma pluma delicadíssima. Ela está em formação. A gente nasce com, vamos dizer assim, com o equipamento mental pronto para ser, não absorvido, mas para ser preenchido de informações. E são essas informações que vão dar o nosso parâmetro para a vida. Então, se tem, por exemplo, uma criança, às vezes não é por mal que se faz isso, não está nem se chamando atenção. Olha a sensibilidade. Uma criança está brincando com seus brinquedos.
cria alguma coisa interessante e a família toda ali, né, junto, ri, brinca, acha engraçadinho. Dependendo de como é a criança, ela pode se sentir mal com aquilo. Ela pode se sentir ridicularizada, porque todo mundo riu. E ela não tem o poder de análise para saber que aquela risada foi de amor, de carinho. Ela se sente exposta. Lá na frente, ela pode, quando precisar, se expor, criar alguma coisa para um grupo, ela vai acessar essa mensagem lá no arquivo mental e deduzir que tudo que ela vai falar vai ser ridículo. E ela então se retrai e não consegue fazer nenhum tipo de exposição pública. Claro que isso é ínfimo, isso é mínimo, perto da extensão, da infinidade de informações, de crenças que a gente recebe. É só assim, um pequeno exemplo para vocês entenderem. E hoje, por exemplo, a gente faz assim, a gente vê alguma coisa, ouve, processa rápido, você sente aquilo, percebe, pensa e conclui alguma coisa. Essa é a ordem, né? Porque todas as informações já estão ali gravadas. Então, quando você vê ou ouve alguma coisa que te aproxima daquilo, sua mente, seu cérebro vai lá naquele arquivo, acessa a informação que você teve lá atrás e conclui alguma coisa. Quando essas informações que estão gravadas lá não são positivas, aquilo te leva a uma conclusão negativa que bloqueia toda a sua vida. Se você teve, por exemplo, um trauma lá atrás, referente a qualquer evento que tenha acontecido, quando hoje qualquer coisa te aproxima daquilo, você sente medo. Por exemplo, você teve um princípio de afogamento quando era criança, ali num riozinho, um pedacinho de mar. Alguém te pegou, tal, mas você ficou apavorado. Hoje em dia, você não pode nem chegar perto do mar. A simples lembrança do mar te retrai. Só que o mar, esse é só um exemplo, assim, o mar você pode até não frequentar. Mas e quando isso se dá em algum lugar seu interno, onde você vai ter que conviver, se relacionar, crescer, trabalhar, ter a sua vida? Como é que vamos fazer? Né? Então, tudo que a gente recebe é importante. No passado ou ainda hoje, tá? Porque coisas podem acontecer na vida da gente hoje que vão te marcar daí pra frente. Por exemplo, teve uma pane no avião quando eu estava dentro. Então, não quero mais viajar de avião. Porque aquilo ficou registrado e eu tenho a crença de que o avião vai dar uma pane e que ele pode cair. Então, são as nossas crenças, é aquilo em que acreditamos. E a partir delas, a gente define também os nossos valores. Tudo que é importante para nós, tudo que nos salva de alguma coisa, tudo que nos aproxima de algum evento, de alguma coisa que a gente queira fazer, vai depender se você tem uma crença negativa ou positiva sobre aquilo. Então, a vida da gente é formada, é feita de crenças. E o cérebro, ele acessa numa rapidez, né? Assim, é milésimo de segundo para já fazer as buscas, né? Que são involuntárias, né? E te levar ao comportamento daquela crença que você teve quando você adquiriu aquela crença. Então, o que a gente precisa fazer para que a vida fique melhor? Quando você tem muitas crenças negativas, e às vezes a gente tem, algumas são inconscientes, outras são conscientes, você se lembra e não quer se aproximar daquilo, mas você sabe o que aconteceu. Outras vezes você era criança, você não lembra, ou mesmo por um sentido de preservação, você esqueceu, apagou aquilo da sua mente, você não lembra.
mais você tem alguma coisa na sua vida que impede você de fluir. Então você tem que... Por isso eu sempre falo, as pessoas que têm esses problemas emocionais de enfrentamento da vida e muitos outros, precisa de procurar uma terapia, precisa de ajuda, precisa de ler muito, muito, gente. Os livros são fundamentais. Você pode baixar livro na internet. Os livros são bons porque eles são completos. Às vezes você acha um texto solto na internet que ajuda, mas a gente não sabe a procedência, não sabe se é daquele jeito mesmo. E quando você pega um livro, não, um livro foi elaborado, né? Foi feito estudo a respeito. Então, assim, é muito importante ler. Tem gente que diz assim, eu não gosto de ler. E isso pode ser uma crença. Foi passado para você, mesmo que não com palavras, que leitura não significa nada, não serve para nada na vida. Então, você não adquiriu esse hábito, porque tudo também é hábito, né? Então, as ações da gente, quando elas são repetidas, ações repetidas se tornam hábito. E o hábito é aquilo que você faz no piloto automático. Você já reage daquele jeito, você pensa daquele jeito, porque você tem o hábito. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar o hábito. Às vezes, você precisa, para mudar o hábito, colocar uma nova crença no lugar da anterior. Você precisa saber de onde veio a sua crença, voltando lá ao que eu estava falando, de onde veio a sua crença, observar o que gerou, chegar à origem daquela crença e perceber, descobrir, né, que emoção, que sentimento você teve naquela época. Porque é esse sentimento que te acompanha hoje. Porque só aí você vai conseguir lidar com ele, você vai conseguir modificar, né? Se você souber de onde ele veio, porque você vai olhar para ele. E aí você vai conscientemente tentar trocar esse pensamento, essa crença, por outra crença, né? Se você tem a crença de que uma mulher não pode ficar sozinha sem se casar, por exemplo, e você não se casou, ou você já está na idade de se casar e não aparece ninguém que te interesse, você pode começar a se sentir angustiada, deprimida, triste, se desvalorizar, porque você tem essa crença. Então, o que você vai fazer? Mudar a crença. Quando você muda a sua crença, você muda o seu comportamento. E quando você muda o seu comportamento, a vida muda, né? Então, você vê que é uma cadeia? É muito interessante. Depois eu vou ler para vocês um pensamento do Gandhi, que vocês vão ver a cadeia, o encadeamento que ele fez das crenças, com o pensamento, com os valores, com as ações. É muito interessante. Então, assim, toda a nossa vida é feita a partir das nossas crenças. A realidade que vivemos é a realidade que nós trazemos dentro de nós. E nós trazemos essa construção interna a partir das nossas crenças. E as nossas crenças foram geradas por nossas vivências, por acontecimentos que estiveram na nossa vida em algum momento. Então, revisando, temos que voltar à origem daquela crença, saber que emoção, que sentimento ela gerou em você naquele momento que aconteceu. Para aí você conseguir transformar essa crença negativa numa crença positiva e a partir disso você muda o seu comportamento e toda a sua vida. Tá bom? Agora eu vou ler para vocês, eu coloquei aqui para não esquecer, o pensamento do Gandhi. As crenças se transformam em pensamento.
O pensamento em palavras, as palavras em ações. As ações repetidas se tornam hábito. Os hábitos formam os nossos valores. E os nossos valores determinam a nossa vida. Não é assim mesmo que as coisas acontecem? Pois é, essa é a palavra de hoje que eu tinha para vocês, tá bom? Obrigada por sua atenção e até o próximo vídeo.